O nosso boa noite a você ligado conosco aqui na RIT. Essa é a Rede Internacional de Televisão e esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus. Que Deus possa abençoar a sua noite. Eu tenho certeza que vai ser mais uma noite de produção divina, porque o nosso Deus, quando reúne o povo dele, não importa como, você está reunido aí no nome de Jesus e nós estamos aqui também reunidos no nome dele, então tem sempre coisas boas para nós. Que Deus abençoe a sua noite. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Você que me manda do direct aqui, felicitando, parabenizando, na verdade, o programa. Que Deus possa lhe abençoar, tá bom? Nós temos um convidado muito especial nessa noite, mas antes de trazê-lo, aquela mensagem, aquela reflexão, aquilo que realmente fala no nosso coração. Será que você, algumas vezes, você já se perguntou quem seria você se não fosse o amor de Cristo? O que seria da minha pessoa? Bom, eu tive a oportunidade, de ter um encontro com meu Jesus no dia 2 de março de 97, quando ele me libertou dos 18 anos das drogas que eu vivi, dos meus 17 aos meus 35 anos. Eu já cantava no mundo secular, eu arrastei multidões de pessoas naquela minha Bahia, naqueles carnavais, mas Jesus, com a sua graça, me restaurou. Só que ele me deu um ministério, o ministério da reconciliação. É o que você tem, é o que nós temos. A segunda carta do apóstolo Paulo, aqui aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18. Presta atenção no que diz Deus. Ora, tudo provém de Deus, tudo provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, você tem um ministério da reconciliação. Seja reconciliado não só com as pessoas, mas tem pessoas que têm dificuldades de se relacionar consigo mesmo. Que é isso, pastor? Verdade. Tem pessoas que estão viciadas nelas mesmas. Cuidado, foi o que Deus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar. Você tem o ministério da reconciliação, eu tenho o ministério da reconciliação. Quem seria eu se não fosse o amor de Cristo? Quem seria você? Seríamos se não fosse o amor de Jesus por nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Calvário. Obrigado pela tua graça. Quem seria eu se o Senhor, o amoroso Deus, não estivesse comigo? Quem seria eu se ainda estivesse sofrendo nas mãos do inimigo? Jesus demonstrou quando morreu por mim. Tô de bem com a vida, grudado em Jesus, sem falsidade, caminho na luz. Lá vou eu pelo caminho, Deus e eu, mais que amigos, aliança inseparável, foi preço de sangue na cruz do Calvário. Ministério da reconciliação. Seja uma pessoa reconciliada consigo. Obrigado, Jesus, pelo Calvário. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela prova de amor na cruz que marcou a história, me valorizou, me livrou da chama do inferno, eu sou livre agora. Que amor e verdade sem fim, Jesus demonstrou quando morreu por mim. Tô de bem com a vida, grudada em Jesus, sem falsidade, caminho na luz. Lá vou eu pelo caminho,
está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus. Que maravilha de Deus! Quem seríamos se não fosse o amor de Jesus por nós, hein? Que seria você? Uma pergunta muito simples para fazer. Quem seria eu? Aí você valoriza o que você é realmente hoje. Nós estamos iniciando o nosso programa abençoado, que é o Noite com os Adoradores. Nós estamos recebendo hoje um adorador, né? Ele vai contar a sua história, nós vamos conhecer a sua trajetória, a sua mudança de vida com Cristo Jesus. Eu tenho certeza que vai somar com a nossa vida. Estamos recebendo com alegria, com muita satisfação, o cantor Guga Xavier. Vem para cá, homem de Deus, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo, viu? Que Deus abençoe, sucesso para nós. Fica à vontade aí no seu banco, com o seu violão. Mas antes de nós iniciarmos aqui, para você em casa, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, sempre tem um VT, que nós preparamos um VT, que conta um pouquinho aí da trajetória do Guga Xavier, do que Deus fez, do que Deus fará. Depois do VT, nós vamos voltar com a nossa entrevista. Se liga aí no VT. Guga Xavier é ministro de louvor, compositor e pastor, com uma trajetória construída ao longo de mais de 15 anos de dedicação integral ao ministério e à música cristã. Com uma proposta marcada pela simplicidade, pela profundidade espiritual, Guga desenvolveu uma caminhada que tem como centro a comunicação sincera do Evangelho através da música. Com uma proposta marcada pela simplicidade, pela profundidade espiritual, Guga desenvolveu uma caminhada que tem como centro a comunicação sincera do Evangelho através da música. Casado com Juliane, pai de Maria Luísa e Bento, encontra na família uma de suas principais referências de vida e fé. Para ele, cada etapa da caminhada ministerial está diretamente ligada ao propósito de viver e transmitir valores que alcancem também as próximas gerações. Ao longo dos anos, Guga Xavier tem participado de cultos, conferências, retiros e projetos musicais em diferentes regiões do país, servindo por meio do louvor e contribuindo para momentos de comunhão e adoração coletiva. Sua trajetória inclui participações e colaborações ao lado de importantes nomes da música cristã contemporânea, experiências que ajudaram a consolidar sua identidade musical e ministerial. Entre seus trabalhos mais recentes estão os projetos Uníssono e Comunidade da Graça ao Vivo, que evidenciam uma sonoridade congregacional, sensível e profundamente conectada à essência da adoração. Seu ministério é marcado por uma abordagem simples e ao mesmo tempo profunda, valorizando a presença de Deus acima de performances e fazendo do louvor uma expressão genuína de entrega e serviço. Hoje, Guga Xavier segue levando sua música e sua mensagem por todo o Brasil com o propósito de servir a igreja e conduzir pessoas a uma experiência real de adoração. Uma caminhada construída com fé, constância e o entendimento de que o verdadeiro louvor nasce de um coração rendido a Deus. No meu peito, em minha mente, em tudo. Que maravilha, já deu para perceber aí que é um adorador, é aquele que Deus achou, que Deus procura os verdadeiros, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Guga, mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua vinda. Queria que você desse uma saudação para quem está em casa agora nos assistindo, para a gente dar o início aqui ao nosso bate-papo. Primeiro quero te agradecer, pastor Maravilha. Amit, que convite especial, e quero, na verdade, saudar a todos vocês que estão em casa e acompanhando essa conversa. E a gente sabe que é muito mais que uma conversa, é também uma oportunidade da gente lançar boas sementes, né? Porque essa é a oportunidade, esse é o dia que o Senhor nos deu de levantarmos o seu nome e nós não queremos perder essa chance. Então, você que está aí, eu espero que faça tamanho sentido tudo que nós vamos viver juntos aqui nesses próximos minutos, pastor. Obrigado. Maravilha. E o nosso amigo Guga Xavier não veio sozinho, ele também trouxe um amado aí, um companheiro nosso aí, que é o Manuel Júnior, que é o tecladista, veio para acompanhar. Boa noite, Manuel. Boa noite, que Deus te abençoe. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma saudação aí, fica à vontade, meu querido.
Boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar com meu pastor e amigo Guga Xavier. Estamos aqui hoje para trazer aí a música Adorando o Senhor, né? Amém, Jesus. Esse Deus é demais. O Guga, nós estávamos ali em off conversando, desde 11 anos que você já é envolvido, essa raiz musical que você tem, porque a raiz musical que eu tenho é de meu pai. Sim. Meu pai, ele era músico da Polícia Militar. Meu pai tocava clarinete. Eu creio que essa raiz musical eu peguei dele. Você tem alguma pessoa na família que é músico? O meu avô. Olha, sempre tem vovô, papai, avô. né? E isso é interessante porque os meus pais, diferente disso, a música não era uma coisa tão presente na minha infância. Compensação, quando eu estava na casa da minha avó, e eu fiquei muito tempo lá, na minha infância passava um tempo lá, enquanto os meus pais trabalhavam. E eu sempre lembro de umas 3 da tarde, 3:30, ele pegava o violão, assim, era diário isso. E aí ele começava a cantar, e eu achava aquilo muito bonito, achava a voz do meu avô muito bonita. Acho até hoje, né? Ele já não está conseguindo mais tocar o violão, abandonou ali, mas eu acho que essa foi meu primeiro contato, assim, com a música, assim, de muito perto, foi vendo o meu avô, assim, tendo esse hábito dentro de casa. Olha aí, foi o pivô de tudo no seu ministério. Agora, quando que você realmente percebe que a música, ela seria uma ferramenta de propósito e serviço a Deus na sua vida? Com qual idade, quando que você percebeu que isso realmente era o que Deus tinha para o seu chamado? Na verdade, eu percebi que o que aconteceu comigo foi a base, o sustento, a raiz veio primeiro. Porque antes de eu ter um encontro com Jesus, esse encontro com Jesus aconteceu aos 14 anos, lá na Comunidade da Graça, igreja que hoje faço parte e sou um dos pastores do ministério lá da comunidade sede. Eu lembro que a partir deste encontro com Jesus, que foi mais possível compreender que se nascemos de novo, isso na verdade é um grande começo de uma vida que pode dar muito fruto. Hoje eu tenho essa clareza, mas eu percebo que o que veio primeiro não foi a música, não foi o louvor, embora a minha infância, de uma forma até interessante, ela foi marcada por canções que foram gravadas na minha comunidade em momentos em que eu não fazia parte. Eu lembro, a minha mãe tinha as fitas que foram gravadas na Comunidade da Graça pelo pastor Ademar de Campos. E ela ganhou essas fitas de uma amiga. E eu lembro que todas as manhãs ela colocava e aquelas músicas marcaram a minha infância, dos 6, 7, 8 anos, a ponto de eu decorar aquilo tudo, de conhecer. Então, quando depois aprove o Senhor, a vontade do Senhor que eu fosse parar naquele local, parece que algumas coisas fizeram sentido assim no meu coração. O Senhor já semeava algumas coisas ali desde muito pequeno. Mas a partir do meu batismo, a partir do meu encontro com Jesus, ou do encontro de Jesus comigo, é que nos amigos, nas relações, como você bem falava aqui no começo, foram eles que perceberam que uma certa aptidão havia em mim, o dom musical que poderia ser desenvolvido ali para o ministério, para a glória do Senhor. Então eu consegui aprender isso muito cedo. E muito cedo também caminhando com homens e mulheres de Deus, assim, que me ensinaram muito, né? A começar... Inspiram, né? Inspiraram. Então, a minha história, ela começa primeiro aquilo que Jesus fez, assim, por completo na minha vida. Aí o ministério, a música, o louvor, a adoração, a composição, a música congregacional, que é onde meu coração está muito. Eu amo o canto da igreja, ouvir a igreja cantar, é um dos grandes privilégios que eu tenho como cristão e como servo de Deus. Mas eu percebo que tudo isso foi um resultado do que aconteceu antes e louvo a Deus por isso. Não é um testemunho absurdo, né? Não, mas é algo mas produtivo. Eu louvo a Deus por isso, porque eu percebo que isso fundamentou muitas coisas antes de eu produzir alguma coisa, antes de eu fazer algo. Eu percebi que o Senhor foi me tornando algo, né? E eu percebo, na verdade, que esse é o caminho natural da vida e para todo aquele que tem um encontro com Jesus e que um dia vai ser útil para o corpo de Cristo. Primeiro é quem nós nos tornamos, para depois aquilo que a gente faz, né? Isso é importante. Às vezes as pessoas, elas, porque o Guga, ele nasceu no lar evangélico, né? Cresceu nesse lar evangélico, conheceu Cristo neste lar, então tem pessoas que não crescem
No meu caso, eu não cresci no lar evangélico, então o meu testemunho é um testemunho de superação de drogas, etc. Já o Guga não conhecia esse outro lado da vida, só que tem um testemunho de perseverança, né? É o testemunho de perseverança, porque às vezes, eu até falava com ele que ser abençoado é um processo, permanecer na bênção é um outro processo. E esse processo seu já está aí desde 11 anos aí, falando de Jesus, cantando e hoje também pregador do Evangelho. Isso é muito importante. Mas antes de você cantar, essa próxima canção que eu quero que você cante, Grato Sou, foi justamente o início, né? Gratos somos por Cristo. Mas antes, deixa eu perguntar, o Manuel JR, né? Manuel JR, há quanto tempo você já acompanha o nosso querido Guga Xavier aí nos teclados? Desde que eu entrei na Comunidade da Graça, faz 4 anos aproximadamente. 4 anos. Isso, conheci ele, Você já conhecia antes o Guga? Já assistia ele no YouTube, que ele canta absurdamente. E aí eu tive o prazer de conhecê-lo e desde então estar acompanhando ele. Que maravilha, que Deus te abençoe. Amém. Vamos lá. Agora é o seguinte, você em casa vai poder ver, ouvir uma canção abençoada. Aqui nós vamos receber aqui no palco dos adoradores de Deus o nosso querido Guga Xavier com essa canção Grato Sou. Que você realmente seja grato a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele fará e pelo que Ele está fazendo, beleza? Guga Xavier, canta para nós, jovem abençoado de Deus. Amém, pastor, é isso. Não tinha como não começar com gratidão. Perdido na escuridão, buscando por proteção, a minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei, não mais. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou, grato sou, grato sou, grato sou.
tu sou. Maravilha! Guga Xavier e nos teclados ali, Manuel Júnior. Grato somos nós pelo que ele fez, pelo que ele fará, pelo que ainda está fazendo. A gratidão é algo muito importante. Você sabia que o povo, quando Moisés tirou o povo lá do Egito, o que matou aquele povo no deserto foi a ingratidão. Infelizmente, tem muitas pessoas que são ingratas, não reconhecem o que Jesus fez por nós. Toda a centralização está em Cristo Jesus, né, Guga? Porque grato nós temos que ser pelo que nós nos tornamos, pelo que você se tornou. A sua trajetória, ela também é marcada por uma adoração muito simples, mas profunda, né? Agora, como nasceu essa identidade ministerial? Você pode contar para nós? Sempre tem, né, as experiências. Sim. Que o adorador sempre tem com o abençoador que é Deus. Eu creio que o que molda esse estilo, que de certa forma é mesmo simples, mas profundo, eu acho que o que moldou isso foi a vida em comunidade, a minha vida numa igreja local. É compreender que um tempo de louvor e de adoração, ele pode ser criativo, ele pode ser belo, ele pode ser estonteante até, Sim. mas ele pode ser também simples e profundo à medida que toda a congregação reconhece o seu lugar e sabe que tem um convite de Deus o tempo inteiro para que a gente cante como igreja. Então, eu percebo que o que molda mesmo o meu entendimento, a minha aplicação, é a experiência que eu tenho com os meus irmãos na igreja que eu sirvo, ao lado dos meus pastores, da minha família. E é onde tudo faz sentido, na verdade, para ter talvez essa característica que parece simples e profunda, mas eu acho que ela é essa soma de uma realidade de quem desfruta mesmo da companhia de outras pessoas o tempo todo, né? Que vive essa realidade de igreja local, que eu amo muito. A igreja, ela na verdade é onde tudo nasce, é onde tudo realmente Deus fala, porque tem coisas que Deus trata na igreja, tem situações que Deus trata conosco em casa, tem situações que Deus trata conosco, nós na nossa intimidade com Ele. Então, Deus tem os momentos. Na igreja é lugar de você ir aprender, mas tem coisas que é só no templo mesmo. Por isso que lá no Apocalipse, sempre lá ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu até falo, sem mexer, né, com essa classe de pessoas, cuidado das pessoas que se dizem que não frequentam a igreja, porque tem coisa que o Espírito Santo só fala na igreja. Então, você não vai desfrutar do que o Espírito Santo diz na igreja se você não vai Eu na acho, igreja. na verdade, que você respondeu melhor do que eu respondi, porque se eu pudesse agora responder a pergunta que você fez, eu responderia como obra do Espírito Santo mesmo. É a vontade do Senhor para a minha vida, para o ministério do qual nós fazemos parte, que é isso, ele é simples, ele é profundo, ele parte do coração. Então, eu acho que eu responderia agora, você me ajudou na resposta. Que legal. O Manuel JR, você, as experiências, né? Você como músico, né? Com Cristo, porque quando eu me converti, eu era músico do secular, que eu era dos trios elétricos, arrastei multidões de pessoas nos carnavais da Bahia. E quando eu conheci Cristo, eu tive que matar o meu espírito de músico, porque o espírito de músico, a gente que é músico conhece, né? O músico, ele é um pouco turrão, mas quando você mata esse espírito, você adere o espírito de adorador, que é o obediente. E quanto tempo você já está com Cristo, quanto tempo você já está na música, essa raiz musical que você tem, como que você realmente teve esse encontro com Deus e Deus resolveu lhe abençoar na área musical. Se você nasceu já, né, num lar cristão, se você já foi para a igreja e aprendeu a tocar na igreja. Conta pra gente um pouquinho da tua vida, do teu testemunho. Eu fui para a igreja com 14 anos de idade, eu não tocava ainda. E até então nem tinha vontade, porque ninguém da minha família toca. E um dia uns vizinhos ensaiavam do lado de casa e eu comecei a criar gosto. E até então eu comecei a ir para a igreja com eles e um dia eles fizeram fazer prova. Aí o tecladista me ensinou 3 músicas com os mesmos acordes. E até então, depois dali, foi promessa de Deus e
E aí foi amor a Foi, primeira vez. foi amor a você primeira amou, vez. você sempre gostou É, do teclado, você isso. toca outro instrumento? Não, eu toco os outros instrumentos. Eu então, toco um pouquinho de cada. É o eclético, então, né? Multi-instrumentista. É, muito instrumentista. É o Manuel JR. Que Deus te abençoe e sucesso. Agora, o meu amigo Guga, né? Guga Xavier. Além da música, você também já falou que se atua como pastor. Agora, minha pergunta é: como equilibrar o cuidado com pessoas e a vida no ministério? No bom sentido da palavra, nos palcos. Como equilibrar? Você recebe convites, né? Recebo. Para viajar, para congregar, para Recebo. ministrar. Agora, como equilibrar o pastoreio com a sua missão musical também? Porque não é fácil, não. E também a família, né? Família, né? É um desafio, mas exige uma atenção e exige um cuidado. Então, o meu comprometimento, em primeiro lugar, é com as funções que eu tenho na minha igreja local. Amém. Mas eu tenho o pastor Ronaldo Bezerra, meu pastor, e compreende bem também o fato dos convites que eu acabo recebendo, de participações que eu acabo tendo, e de certa forma isso é também muito bom para a nossa comunidade, porque a gente permanece também como uma igreja que está aberta, é viva e tem comunicação e está se desenvolvendo também. Então a grande questão o desafio é organizar muito bem, é uma questão mesmo de agenda, de organização, os Legal. dias e os compromissos que eu tenho na minha igreja local e os dias e as datas que eu tenho aberto para receber os convites. Para isso eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, que é a Lidiane. Então, no meu Instagram, ela tem o contato que ela que me ajuda, ela tem a minha agenda local da igreja e também tem a minha agenda disponível. Então, ela Que consegue, legal. os meus compromissos acabam sendo nesses espaços. E porque também, principalmente, né, de também não ficar totalmente fora da minha realidade familiar, ao lado da minha esposa, ao lado dos meus filhos. Isso não é o que eu desejo também. Então, é tudo com muito equilíbrio, eu não faço com uma intensidade 100%, não. Eu faço com muito equilíbrio mesmo. Com muita tranquilidade. É. Deixando o vento soprar onde ele quer. Isso mesmo. Deixa Isso o mesmo. vento soprar. Agora você falou de família. Família, aí a sua família tem um papel muito forte na sua caminhada, porque família é base de tudo. De que forma sua esposa e seus filhos influenciam o seu ministério? É o ministério mais importante que eu tenho. E a nossa vida, nós somos muito gratos a Deus pela vida e pela família que nós temos, com todos os desafios e lutas que qualquer família pode enfrentar, mas eu percebo muito a graça de Deus em detalhes na minha casa, no cuidado que a minha esposa é uma incentivadora, assim, ela me vê muito melhor do que eu, é maravilhoso isso, né? Isso é bom. E é interessante a relação que os meus filhos também têm comigo por causa do ministério. Eu já vejo aptidões assim neles, na mesma medida que às vezes a gente quer ter aquela força de empurrar logo vai. Minha filha tem 13 anos, a Maria Luísa, o Bento tem 9. Bento já fez aula de bateria, tem ritmo, Olha que tem legal. uma voz afinada. Malu futuro fez batera. piano e canta maravilhosamente bem assim. Mas eu deixo o Senhor fazer a vontade dele, o Senhor chamar. O chamado é do Senhor, né? isso aí. Não é porque é filho de peixe. O chamado vem do Senhor. Então, assim, Certíssimo. a nossa família é um lugar extremamente desafiador, porque em todos os detalhes, nos momentos de lutas e nos principais momentos de alegria, é ali que nós percebemos Deus e tudo isso é insumo para a obra do ministério, porque é a nossa realidade. E cada vez mais o que se espera, né, de nós, líderes, pastores, é exatamente isso. É quem nós somos de verdade, né? Quem nós somos de verdade. Então eu percebo a importância da minha família exatamente nesse aspecto de serem aqueles que me impulsionam, mas também são aqueles que eu quero muito mais ver cuidados, guardados e ver o Senhor fazendo a vontade dele. Que maravilha, isso é importante, porque família é base para tudo. Família. Eu creio que tudo começa com a família. O meu ministério, na verdade, ele começou quando eu gravei o meu primeiro CD em 2000. Não, o meu ministério começou quando Deus me deu a família. Lá começou tudo. Ministério. Às vezes a pessoa não tem ministério em casa e quer ter um ministério na igreja. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não troque essa ordem. Se você não tem um ministério em casa, você pode até ter posição colocada pelo homem, mas não vai ter um ministério alicerçado, porque tudo começa em casa. Tudo
É em casa. Tudo que nós somos reflete nos lugares que nós estamos, porque é em casa quem somos nós em casa. É lá que reflete. Eu queria que você cantasse mais uma vez. E essa próxima canção, Cantar. Cantar. Então, Deixa eu só fazer uma coisa. Cantar é uma composição que nasceu exatamente... É sua, É minha. Cantar sim. é uma música minha que nasceu exatamente da realidade da igreja local. Ela nasceu... eu estava fazendo um estudo sobre quantas vezes o Senhor, no livro de Salmos, convida o povo a cantar. E aí nasceu essa música de um projeto que é o nosso projeto recente da igreja, a Comunidade da Graça ao Vivo, que tem a participação do pastor Ronaldo Bezerra, do pastor Ademar de Campos e dos dois, né? Tô lembrando, dos dois, nossos dois pastores, e é isso. eu lembro do Ronaldo. O Ronaldo, ele fez parte conosco aqui na Graça Music. Ele falou para mim hoje, já estive lá também nesse programa. O Ronaldo tem que trazer o Ronaldo aqui, você tem que vir aqui nos presentear, porque eu lembro que foi um dos primeiros músicos com Ademar. Tinha o Fernando Batera, sim, tinha o Kleber, tecladista. Então eu lembro dessa galera, que eu tenho aquele CD ao vivo do Ademar. Eu curto até hoje o ao vivo do Ademar. E o Ademar já esteve comigo aqui, tem que voltar, Ademar, tem que trazer. Vai que vem a galera toda aí pra gente fazer um clima ao vivo aqui muito gostoso. Aí vem você também. Aí traz o Júnior também, vamos fazer uma evolução abençoada. Canta pra gente então. Vamos receber mais uma vez aqui o Guga Xavier com essa canção Cantar. A Bíblia diz: apresentai-vos a Deus com cântico, cantai hinos e salmos. Canta pra nós, Guga Xavier. Como corpo cantar, lançar sementes em uma voz, cantar, povos, tribos o conhecendo, cantar, até o dia do Senhor. Hoje cantamos de alegria, Cristo vivo está, juntos rendemos nossas vidas ao que veio salvar. Ele governa sobre tudo, teu reino não tem fim. Cada segundo uma chance para proclamar e cantar. Hoje juntos como corpo cantar, lançar sementes em uma voz, cantar, povos, tribos o conhecendo, cantar, até o dia do Senhor. Hoje cantamos de alegria, Cristo vivo está, juntos rendemos nossas vidas ao que veio salvar. Ele governa sobre tudo, teu reino não tem fim. Cada segundo uma chance para proclamar e cantar. Hoje juntos como corpo cantar, lançar sementes em uma voz, cantar, povos, tribos o conhecendo, cantar, até o dia do Senhor. Até o dia do Senhor. Maravilha! É cantar até o dia da volta do senhor Guga Xavier. E com ele, Manuel Júnior aí nos teclados. E você em casa,
está curtindo essa noite, que Deus abençoe. Mandar um abraço aí para o Rogério e Yolanda, aí em Feira de Santana, são os meus conterrâneos. Todas as vezes ele me pede, pastor, manda um abraço para mim, Rogério e Yolanda. Eu acabo esquecendo, mas hoje eu não esqueci. Yolanda e Rogério, ó, receba meu abraço aí, que Deus abençoe todos os ferenses, todos os baianos que são assíduos aí na RIT, aí acompanhando todo o programa Noite com os Adoradores e também toda a programação da RIT. Que Deus abençoe a toda essa gente boa, essas pessoas que fazem a diferença, né, na nossa vida. Agora, tem questões também, né, Guga? Eu vejo que você é um adorador. Você também faz aulas lá na sua igreja? Você só é só pastor? Você tem alunos de canto, não? Não, eu sou só, na verdade... Nunca deram uma sugestão? Pô, você tem que ensinar para cantar bonito, com essa extensão, eu quero aprender essa extensão de voz, como é que eu faço? Pastor, pode Já parecer pensou? engraçado. É que a minha relação com a música não foi por meio de aula. Olha aí, rapaz. Então... Autodidata, então, né? Eu ouvi muita música, isso eu posso te dizer. Eu acho que o tanto de música que eu ouvi me ajudou a ter um ouvido apurado, embora o violão, qualquer músico mais Essa formação detalhista aí. Percebeu que eu engano muito bem no violão. mas cantar foi algo que Legal. foi natural. E aí sim, a minha sala de aula foi ouvir muita música, foi estar com bons cantores ao lado, aprender. Mas nunca passou pela minha cabeça, assim, dar aula de canto. Eu acho que eu não teria o que passar para as pessoas. Ninguém nunca pediu assim, pô, você não dá aula? Já pediram na pede, igreja algumas vezes, mas aí eu acabo encaminhando para um profissional. Tem lá o gabaritado. responsável. Hoje você frequenta a Comunidade da Graça, né? Com o nosso querido Ademar de Campos, está lá o Ronaldo Bezerra também, essa turma. Pastor toda. Ronaldo Bezerra é o nosso pastor sênior. Sênior. Né? Ele passa essa transição do nosso pai na fé, que é o pastor Carlos Alberto Bezerra. Igreja qual o pastor Ademar de Campos na verdade, aquilo que a gente se desenvolve como Ministério de Louvor e Adoração, muito a gente recebeu, tudo recebemos desse legado que está em vida ainda, se desenvolvendo, e a gente continua recebendo tanta coisa dele. Maravilha. Louvo muito a Deus por essa estrutura da nossa comunidade, sim, que esses homens têm um papel muito importante na minha vida. Pastor Carlos Alberto, pastor Ronaldo, pastor Ademar. E estar aqui hoje, na verdade, é semente que eles lançaram, acreditaram, tiveram paciência, confiaram. Então, o que Deus tem feito hoje também tem a ver com a mão abençoadora, né? Imposição, como Paulo fez, né? Com a imposição de mão desses homens de Deus. Para colocar, hoje o pastor Ademar de Campos, ele é o seu pai na fé? Olha, na verdade, eu faço meu pai na fé mesmo é o pastor Carlos Alberto, porque eu me converti por meio da palavra que ele prega, que ele pregou. Que legal. Mas o pastor Ademar, ele teve um papel desde... Com 16 anos eu comecei a frequentar a casa do pastor Ademar. Com 15, 16, pelos seus filhos, que são meus amigos, e por causa do ministério. E eu tive a chance de ali começar a caminhar com ele no ministério. Aí o discipulado mesmo, para a vida ministerial, para o Ministério de Louvor e Adoração, esse papel de discipulado, assim, eu me considero... Ele fala isso, mas eu prefiro... Deixa eu mesmo falar, porque é uma honra demais. Mas eu me considero um discípulo, sim, um filho, um continuador mesmo daquilo que ele tem semeado ao longo de tantos anos com tamanha excelência, né? E a gente tem uma realidade, assim, na nossa igreja, né? De gente que ainda desfruta. E acontece até esse milagre, né? De gente que chega de outros ministérios, de outras realidades, mas passam a compreender o nosso DNA, aquilo que é a vontade de Deus para esse ministério específico, para a nossa igreja desde muitos anos, né? Desde o começo. Então, assim, eu considero esses homens na fé, assim, extremamente importantes na minha caminhada. Nascer de novo foi através do Evangelho da Cruz, palavra do pastor Carlos Alberto, ali não teve como, né? Também o homem que me convidou mesmo para o ministério de forma integral, que abriu espaços, que abriu o caminho, que exortou, que encorajou. E o pastor Ademar de Campos, bem específico mesmo nessa questão do trabalho da música, do louvor, da adoração. E hoje caminho com o filho do pastor Carlos Alberto muito de perto, que é o Ronaldo, que ele é o meu pastor. Ele é o que ouve meu coração, minhas inquietações, é o que me incentiva, é o que sabe que eu estou aqui, que, pastor, vou estar lá, tudo certo, alguma recomendação? Não, Guguinha, vai na paz. Já estive lá muitos anos atrás, vai lá. Voltar Ronaldo, volte Ronaldo. Trazer o Ronaldo aí pra gente bater um papo bacana. Legal. É uma questão muito legal. Agora,
nessa questão da igreja, né? Além de você estar como pastor, você não tem outra missão, mas você é só o pastor integral mesmo, né? Na verdade, Você tem outra ocupação. Eu tenho 2 frentes ministeriais que eu coordeno como pastor. E são bem desafiadoras. Uma delas é toda a nossa equipe de músicos, de louvor e adoração, tudo que envolve... Você é o líder? Eu sou o líder. Olha que bacana, isso então, é bom. Então, tudo que envolve os nossos encontros de celebração, as nossas conferências, todo o ensino, de certa forma, direcionado para esse público em específico, esses voluntários, músicos, eu que os lidero. E também, eu e minha esposa lideramos os jovens acima de 18 anos da igreja. Boa. E temos um trabalho também especial, maravilhoso com eles lá. E aí Deus está nos ajudando a remir o tempo, a ter tempo para tudo isso, mas tem sido isso. E em contrapartida tem os convites, em contrapartida tenho escrito algo, estou terminando, né? Espero conseguir, tenho escrito um livro voltado para voluntários, para esses que desejam servir ou que já servem em uma igreja local, um livro devocional que há de ser publicado pela Life Publicadora, que é voltado para que o voluntário, aquele que deseja se voluntariar, servir, aquele que quer servir, ele tem ali uma devocional que inspire ele a ter a motivação correta, olhar para as Escrituras, como a Bíblia nos ensina que o serviço é uma bênção, é o corpo, é o Senhor. Então, assim, estou tentando organizar meu tempo para dar conta de tudo isso. Isso é bom. Deus te chamou para isso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, mas eu quero que você saia no intervalo com você cantando. Essa canção é engraçada, Lá. É a 6ª nota musical, Lá. Ela é lá e a gente vai tocar em si. Né? E vai tocar em si, é lá e lá em si. Mas essa música é curiosa. Eu tenho Essa música é composta pelo Paulo César Baruch, que é alguém, que é um amigo que eu admiro, assim, profundamente. Grande adorador também. Ele é incrível. E essa música, ela faz parte, assim, do meu repertório. Algumas que eu estou ministrando aqui não fazem parte, assim, do meu repertório direto. Mas essa não sai do repertório, que é uma das minhas músicas, assim... favoritas. É uma das. Que legal. É uma das. Então, ó, já voltamos com mais aqui o nosso amigo aqui, o Guga Xavier, também o Manuel Júnior, com intervalo, mas com essa canção Lá. Curta aí, não sai daí não, porque ó, é rapidinho o intervalo comercial, já voltamos com mais entrevista, com mais bate-papo, tá gostoso o bate-papo, conversa boa, conversa produtiva, beleza? Fica com essa canção Lá, com ele, Guga Xavier. Glória a Deus. Fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Tu és para sempre, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como
buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Amém. Maravilha! Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus, recebendo aqui nesta noite Guga Xavier e também o tecladista Manuel Júnior, aqui no Noite com os Adoradores. Está gostando? Eu estou amando. Noite com os Adoradores de Deus é isso, bate-papo, história, fala de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas, essa é a verdade, né? Ele diz que ele procura os verdadeiros. Eu costumo falar, viu, Guga, nas minhas mensagens, quando eu estou nas igrejas, eu costumo falar porque Deus tem que procurar. É lamentável Deus ter que procurar os verdadeiros. Se ele procura verdadeiro é porque tem um monte de falso. É porque é muito claro o texto, né? O texto é muito claro, né? João fala, quando ele estava batendo papo com a samaritana, que ele procura os verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e em verdade. Além de adorar em espírito, que é o espírito nosso, e em verdade. Então tem que ser algo verdadeiro. A adoração é algo verdadeiro. O que você tem a acrescentar? Né? Nós estávamos aqui no bloco anterior falando que você é líder de louvor. Qual o desafio hoje, né, de você liderar um grupo de música? Porque cada pessoa tem uma ideia, cada um tem a sua performance, questão de convivência, questão de diferenças. Qual o maior desafio que você encontra hoje como um dirigente de música na igreja? Na verdade, você falou, vou dar alguns passos antes para trazer essa resposta, porque você falou sobre a música, sobre Boa. Cantar, sobre liderar. Eu percebo que, se eu pudesse nomear, na verdade, aquilo que faz mais sentido para mim em relação a esta vida de adoração, esta vida de louvor, eu acho que eu me sinto mais um encorajador. Boa. Eu me sinto um encorajador para que, na verdade, eu quero me manter com os olhos no lugar certo para encorajar as pessoas a isso, porque a adoração, ela é um estilo de vida. Eu acho que essa resposta que Jesus dá, acho não, né? Tenho convicção disso, que quando Jesus dá esta resposta ali no Evangelho de João, ele está, de certa forma, dizendo assim, olha, a adoração não tem a ver com quantos gestos, para onde você vai ou para onde você deixa de ir. Um lugar é mais especial do que o outro, uma casa é mais especial que o outro. Na verdade, não é sobre o local, não é isso. É o coração, que é aquele coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais despreza. Então, eu penso que o grande desafio talvez seja inspirar e ensinar à luz das Escrituras que todos nós vivemos para isso.
independente de quem canta, de quem toca, essa é a vida do cristão. É um estilo de vida, é viver para adorar. E a gente, então, o que é o contador, a dona de casa, o técnico de som, eles adoram, independente da capacidade, né, de conduzir uma igreja em louvor e adoração, porque a adoração ela está totalmente conectada àquilo que nos tornamos por causa do sangue de Jesus. E o louvor não deixa de ser uma resposta àquilo que o Senhor está fazendo, fez e vai fazer. Então, quando a gente mistura isso tudo, a gente percebe que não tem como fugir. A nossa vida está totalmente conectada a essa realidade de sermos aqueles que louvam e adoram e vivem assim. Né? O apóstolo Paulo encoraja a orar o tempo todo, né? E eu percebo que está aí uma chave de entendimento, que é sobre isso, é a vida mesmo, é um estilo de vida, é não parar, é um desafio. Nos dias que a gente vive ainda, é um desafio, mas eu acredito que a palavra de Deus, ela não muda esse, né? Ela não tem nenhuma variação a respeito dessa condição de que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Então, acho que o desafio é continuar ensinando a luz da palavra, que Ele nos dê saúde, oportunidade. Glória a Deus. É isso aí. Estilo de vida. Sempre a gente fala sobre isso. Se você tem um estilo de vida de cristão verdadeiro em casa, quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Eu gosto muito dessa frase. Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Né? Quem é Fernandes Lima? Quem é o Guga Xavier? Quem é o Manuel Júnior? Quem é você? Será que nós somos reais ou nós somos um personagem? Então, estilo de vida. Esse é um grande desafio. Muito. Esse é um grande desafio, você se manter. Sim. Estávamos falando sobre isso, se manter, porque muitas pessoas fazem até a obra, mas não se mantêm. Por isso que às vezes você vê aquela migração de pessoas na igreja, são pessoas que chegam, são pessoas que saem, de repente você fica sabendo, poxa, o irmão tão dedicado, ele saiu, mas por que saiu? Não, ele saiu porque se decepcionou com o quê? Se Jesus é tão... A pessoa, quando sai da igreja, ela nunca entrou por causa do mestre. Todo mundo que sai nunca entrou por causa de Jesus. Talvez entrou em busca de alguma coisa. O resultado com Deus não é imediato, é vida constante. Quer ser abençoado? Permaneça nele. Tu permaneceu. São quantos anos? Aí no longo aí você são mais de 15 anos, né? Você nessa trajetória. Na verdade, fez 16 anos agora em maio, aí, em tempo integral mesmo. Olha aí, tá vendo? Dedicação total, né, Guga? Eu trabalhava numa grande empresa, numa multinacional. E foi o desafio do meu pastor na época, que era o pastor Carlos Alberto, me chamou para uma conversa. Chamou para conversar, senta aqui, mas menino. Chamou para o jejum, para a oração, falou assim, se o Senhor confirmar isso, quero que você caminhe conosco aqui integralmente. Eu estava 1 ano casado, olha, sentei com a minha esposa, oramos, como ele fez, como ele pediu, né? Jejuamos, oramos para ouvir a voz do Senhor e a partir disso a minha vida e o ministério se tornaram uma junção, né? Outro rumo, né, Guga? Mudou outro rumo. A responsabilidade de consagração, a responsabilidade de analisar as escrituras, de pesquisar, de estudar, né? O devocional, ele é totalmente diferente, porque é necessário buscar para dar. Porque quanto mais você dar, mais você recebe. Quanto mais você recebe, você tem que dar. E às vezes a gente dá e tem dia que parece que a mensagem não flui, mas é nessas horas que ela flui. Quando a gente acha que flui, é porque não flui, não. A gente tem que sair de cabecinha abaixo. Tem até uma história bonita, um certo seminarista, né? Ele subiu no altar para pregar, mas ele subiu muito cheio de si. E naquela noite nada funcionou. Quando ele desceu muito cabisbaixo. Aí ele perguntou, ô pastor, mas o que foi que aconteceu, pastor? Aquela noite o pastor falou assim, meu filho, se você tivesse subido como você desceu, tudo ia funcionar. Maravilhoso. Então, quer dizer, o cara, às vezes a gente sobe achando que, não, é melhor a gente subir pianinho e deixa que Deus apareça. Isso é muito legal. Para o adorador, para o ministro de música, esse ponto, na sua visão, isso é importante, deixar Deus brilhar. Queria que você falasse isso. É um princípio claro e, na verdade, o ano passado foi o que nós estudamos como ministério, as passagens que revelam o ministério de João Batista nos evangelhos. É dele a máxima, né, de que o Senhor cresça para que eu diminua. E a gente ficou por muito tempo meditando nesse texto, porque
nós compreendemos que um ministério de louvor e adoração eficaz, ele passa exatamente por essa realidade. Eu chego a dar o exemplo para eles de que, assim, como você disse, né, há encontros, às vezes, que o Senhor se manifesta de uma forma gloriosa. Sim, sim. Eu costumo dizer para eles que em dias como esse, que a gente percebe que o Senhor tomou o controle de tudo, que a gente sabe a nossa limitação, a gente sabe quem a gente é, e a gente sabe que foi Ele que fez, que é para a glória dEle. Dias assim, é bom que não lembrem nem quem era o nome dos ministros, que só lembrem daquilo que o Senhor fez. E a gente tem semeado por esse caminho da simplicidade mesmo, de diminuir, de não aparecer, de deixar que o Senhor se manifeste, né? Eu li uma vez, na verdade, de um líder de louvor. Ele mora em outro país, ele chama Matt Redman, um compositor. Eu gosto bastante assim das coisas que ele escreveu e falou. Sim. Ele disse que a responsabilidade de um líder de louvor é como a de um grande pintor, de um artista. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, será que ele vai pensar do lado artístico só, antes de concluir a leitura, né? Ele falou, nós somos responsáveis por pintar um grande quadro, que esse grande quadro é como se ele pudesse representar a glória de Deus. Mas esse quadro fica tão bonito, fica tão bem feito, não por nós, mas por tamanha glória, que ninguém se lembra mais do pintor. Nós somos responsáveis por pintar este quadro, onde todos vão ficar impressionados com o quadro e não com o pintor. Eu entendi a analogia que ele fez, de que faz totalmente sentido, de que a gente diminui mesmo, para que o Senhor, verdade. Ele é o Senhor da igreja, o louvor é para Ele. Então, isso faz, como você disse, isso faz sentido para mim e é algo que a gente tem buscado, né, com toda a nossa limitação. E algo importante para a gente é também a vulnerabilidade, as pessoas, os relacionamentos que são verdadeiros, né, saudáveis, as pessoas que nos conhecem de verdade quando a gente não está tão bem, né? Para que subir tão altivo, como você disse a história, sendo que o caminho é tão bom quando a gente chega para um irmão, para um amigo e fala, ora por mim que hoje eu não tô legal. Tô me sentindo vazio. E a gente já viveu isso com o ministério tantas vezes. Então... Quem tem relacionamento fiel, verdadeiro com Deus, sempre esses sentimentos, isso é bom. Esses sentimentos de ser incapaz, é como o rei Josafá, né? Perante esta multidão, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Expressão de dependência, né? Josafá era o rei de Judá, estava numa missão tremenda, 3 nações iam contra ele sem saber o que fazer. E aí Deus deu uma inspiração, ele coloca os cantores na frente da batalha. Eles começam a louvar, exaltar, os inimigos se desbaratinam um com os outros. Josafá vence a batalha através da música, não precisou pegar a espada, através do louvor. Quando você depende de Deus, quando você coloca a sua dependência total nele, não tem barreira que ele não possa vencer por nós. Isso é muito importante. Sua trajetória também inclui colaboração com importantes nomes, né, da música cristã. O que essas parcerias acrescentaram à sua caminhada, Guga? É muita riqueza. Eita Deus, me sinto hein? privilegiado. Hoje, de forma mais constante, eu tenho somado bastante com a equipe do Canto das Igrejas, que é liderada pelo próprio Paulo César Baruch. Fiz, na verdade, parte de dois movimentos de composição que o resultado foram os projetos recentes do Canto das Igrejas, que até na semana passada saiu o último projeto, né, ao vivo. E as canções, assim, eu percebo que esse pensamento sintetizado no Canto das Igrejas é tudo assim que eu acredito de verdade para o ministério. E como o Baruch foi chamando pessoas para pensar exatamente a música congregacional para este momento, para essa estação da nossa vida. E como eu estou vendo assim eles serem muito felizes no que estão fazendo, porque são tantas as canções que têm alcançado as pessoas por meio da própria comunidade de fé. Estão entrando nos repertórios das igrejas. Então, assim, esses são... Mas já tenho trabalhos e participações ao lado do próprio pastor Ademar, da Raquel Novaes, do pastor Ronaldo Bezerra. E recentemente também por causa do Baruch com o Guilherme Kerr, gravando as músicas do Sérgio Pimenta. Assim, graças a Deus eu pude participar de projetos muito lindos, assim, que eu tenho um santo orgulho. Só nos acrescenta experiências, acertos, né? Aproveitando até os pequenos erros para tirar lições, porque dos pequenos erros que nós cometemos, tiramos lições também. Às vezes as pessoas pensam que os erros
quando eu falo de erro, não é erro não pejorativo, mas erros comuns, porque todos nós praticamos erros comuns. Sim. São com os erros comuns que nós aprendemos. Os homens de Deus na Bíblia Sagrada cometeram erros comuns, Abraão, Isaac, Davi. Jacó, todos eles. O único ser, o único personagem da Bíblia que não cometeu nenhum erro comum e nenhum, o Senhor Jesus é o único ser perfeito, mas todos os personagens cometeram erros comuns e aprenderam com seus erros comuns. Estou falando de erro comum. Todo mundo vacila em erros comuns. Existem os erros comuns que Deus deixa para a gente aprender. Agora, tem erros que nos separam do Pai. Isso daí não dá. Canta mais uma para nós. Canto. Porque essa próxima canção, Meu Tudo. Meu Tudo. Ele é tudo para nós. Essa também nós gravamos no projeto da Comunidade da Graça, ao vivo. É uma música do Lucas Cortázio, que Maravilha. eu acho assim... Não foi composição, não é uma composição minha, mas para mim é a melhor do projeto, é a mais bonita. E eu vou só com o piano nessa. Porque... Maravilha. E você em casa, olha, Ele é tudo para você, o Senhor é tudo para nós, Ele é tudo para mim, tudo para você, tudo para sua família. Se você colocar Deus no centro da sua vida, tenha certeza que Ele é tudo para você. Vamos receber mais uma vez o nosso amigo Guga Xavier aqui no palco, nos Adoradores de Deus, com ele, Manuel Júnior. Canta, homem de Deus. Tu és meu bem maior e tudo que há em mim pertence a ti, Jesus, Senhor fiel, meu Rei e Salvador. Pertenço a ti, então vem, toma o teu trono dentro do meu peito, em minha mente, meu tudo, meu Senhor, reina soberano dentro do meu peito, em minha mente, meu tudo. Meu bem maior e tudo que há em mim pertence a ti, Jesus, Senhor fiel, meu Rei e Salvador. Pertenço a ti, então vem, toma o teu trono dentro do meu peito, em minha mente, meu tudo, meu Senhor, reina soberano dentro do meu peito, em minha mente, em tudo. Que caiam por terra os meus ídolos, só quero Jesus. Não quero mais ser inimigo, me lanço na luz. Que caiam por terra os meus ídolos, só quero Jesus. Não quero mais ser inimigo, me lanço na luz. Então vem, toma o teu trono dentro do meu peito, em minha mente, meu tudo, meu Senhor, reina soberano dentro do meu peito, em minha mente, em tudo. Amém. Que assim seja. Jesus é o nosso tudo. Se temos Jesus, temos tudo. Glória a Deus. Jesus maravilhoso, Ele é tudo para nós. Se não for tudo para você, então, meu amigo, acorde, porque Ele é tudo, Ele fez tudo por nós, como foi o início do programa, né?
Deus nos reconciliou consigo. Já, olha que coisa tremenda, né, Guga? Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Que coisa tremenda. Todos nós nascemos destituídos da graça. Todas as pessoas que nascem destituídas da graça, já nascem no pecado. Jesus veio para nos reconciliar. E o próprio Deus nos reconciliou com Ele mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus é importante, né? Foi Ele que morreu no Calvário. A igreja de Corinto, na primeira carta, estava com um problema sério de fidelidade. Eles estavam com a fidelidade dividida. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Chegando, tá, por um acaso, Cristo está dividido. Então, muitas pessoas dividem Cristo sem perceber, mesmo sendo fiel. Não, eu gosto mais de fulano. Tudo bem, cada um gosta, cada um tem os seus gostos, mas cuidado com essas preferências para não atrapalhar. Preferência é algo que tem que estar dominado, senão eu fico assim, eu prefiro o pastor tal. E quando eu ouvi o outro, não, esse daí eu não gosto. Como assim? Cuidado, a acepção de pessoas é pecado. É verdade. Então, nós temos que viar. A preferência é algo bom. Eu tenho um time de preferência, né? O irmão tem, mas isso não é um problema para mim nem para o outro. A gente vai se amar e a gente vai curtir um com o outro brincando porque o meu time ganhou, mas eu não vou ferir meu irmão, não vou magoar meu irmão porque o time dele perdeu. Então, saiba equilibrar tudo. Foi a frase dele, ele com equilíbrio, né? Fazer tudo com equilíbrio. Isso é importante, o equilíbrio. O que você tem a falar mais sobre isso? Na verdade, eu vejo, olha que interessante, aquilo que o apóstolo Paulo faz é o que fica para cada um de nós, dentro do ministério que servimos, continuar fazendo, que é o ensino, por exemplo. Isso de forma tão direta e simples. As mesmas palavras do apóstolo Paulo para quem estiver assistindo a gente hoje, seja lá onde for desse país. Então, olha aqui como a mensagem do Evangelho é poderosa, porque isso só é possível por causa de Jesus. Claro. Então, eu percebo que o equilíbrio, na verdade, está aí, né? Está em nós não abandonarmos princípios, né? Não abandonarmos a verdade, não abandonarmos a palavra, não abandonarmos o ensino. E eu percebo como as canções, como o ministério de louvor, adoração, as canções que ouvimos, as composições, elas têm esse papel, né? De ensinar. A gente não pode abrir mão desse entendimento, de que uma canção ensina. Claro. Se for biblicamente, né, coerente, ela ensina para o bem, ela molda, ela forma, ela coopera. Então, eu vejo dessa forma. A música é universal. A verdade, o livro dos começos, que é Gênesis, nós temos lá o capítulo 4, que fala do pai dos que tocam órgão e harpa, o próprio Jabal, o irmão do Jubal. O Jubal foi perito em gados, cobre, o primeiro fazendeiro, o homem que era perito no cobre já. O Jabal, o irmão, foi pai dos que tocam órgão e harpa, ou seja, o pai da música. Ali nasceu a música instrumental, né? E é difícil tocar harpa. O quê? Então, veja você, Davi aprendeu com alguém, mas só que já tinha um Jubal lá em Gênesis 4. Você medita em cada Gênesis 4, do 19 e 20, você vai ver. O pai dele era Meleque, um negócio desse. O pai dele, eu esqueci o nome do pai, mas ele começou com ele a música instrumental. Isso é muito legal. Então, a música, ela é universal, independente do ritmo, do estilo. E eu canto forró, já estou caminhando para quase 30 anos cantando forrozinho de Jesus, e aí é só vitória. É só vitória, é só vitória. Demais. Meu querido, eu tenho uma questão muito legal. Em tempos em que muitas vezes a performance, ela ganha destaque, a performance é muito legal. Agora, como manter a presença de Deus, né, como prioridade no louvor? Para a gente não roubar isso, porque a performance é legal, aquela coisa, você sabe, você é músico, performance é uma coisa muito interessante para quem é cantor. Mas como manter isso, a presença do Pai, sem perder a essência, né? Eu creio que a resposta, ela está numa palavra chamada motivação. Boa. Porque a performance, ela precisa. Isso aqui é uma performance, a minha, e existem N formas, né, de se performar, de se demonstrar, de se expressar. Eu percebo que o grande divisor de águas aqui, para que a gente não perca a essência, para que não percamos a presença, é o porquê. Porque o Espírito do Senhor, ele conduz o nosso coração com ordem e com decência, né? Deus é organizado. Muito as coisas organizado. Então, é aqui que a gente é tratado por vezes, porque corremos o risco, né?
às vezes de confiarmos demais na nossa própria capacidade, na nossa... Exatamente. Isso em respeito a qualquer estilo, a qualquer pessoa, a qualquer líder. A performance existe, ela faz parte. Eu acho que a grande... E essa é uma coisa que não dá para falar pelo outro, é só o próprio ministro, só você com a sua carreira de tantos anos, só eu com a minha carreira nesse período envolvido, só eu consigo parar para pedir para que o Espírito sonde o coração, para que a motivação esteja no lugar certo. Por que estou fazendo o que estou fazendo? Por que faço como faço? Se a motivação está ancorada no lugar correto, tudo que vem depois, a própria performance, ela faz sentido, ela conecta, ela ensina, ela inspira. Tem que ter. E a gente tem tantos e tantas assim servindo dessa forma no Brasil, a gente precisa reconhecer. Gente boa de Deus que tem a sua... ministram, cantam, pregam para centenas, milhares, com performance, com o seu jeito mais seguros de quem são no Senhor, com a motivação correta, e por isso o Senhor prospera, eu penso dessa forma. Essa questão da motivação é muito sério. Motivação motiva mais ação. O motivo de cantar, mas qual a ação? Né? O motivo a ministrar, mas qual a ação vai se gerar dentro de alguém? Como eu falei aqui, eu dei uma pesquisada, o pai de Jubal, junto com Jubal e Jabal, era o Lameque, tá bom? Para você aí, Gênesis 4:19, Lameque, aí começou a poligamia. Lameque começou a poligamia, ele pegou 2 mulheres, Ada e Zilá, tá? O livro dos começos. Aí virou tudo problema, mas dele veio aí o Jabal, que é o pai dos que tocam órgão e álbum. Depois você pesquisa em casa, para você nunca mais falar de música, porque a música instrumental é uma coisa legal, né? Você curte instrumental? Muito. Eu gosto de jazz, eu gosto de dependendo das variações do jazz. E música instrumental, até de certa forma, eu saio da música instrumental orgânica, gosto de determinada música eletrônica também. A música, eu acabo sendo arte. um pesquisador mesmo, assim, eu gosto, eu me aprofundo mesmo. Na verdade, a música é arte. É arte. E quem é músico admira a arte, né? Respeita tudo. É isso mesmo. Independente se ela é simples ou não, se ela tem 2 ou 3, 4 notas. Tá aí um cara que respeita, porque eu sou um homem de 3, 4... Eu ouço de tudo, mas a minha realidade é de 3, 4... É os pés de galinha ali, né, mano? Se deixasse, ele só ia ficar tocando o Kirk Franklin. Coisa boa, hein? Meu amigo Guga Xavier, meu amigo também Manuel JR, nós vamos chegando no final, vai sobrar um espaço para você fazer suas considerações finais, deixar seus contatos, como fazer para encontrá-lo. Mais uma vez, muito obrigado por participar conosco, compartilhar da sua história tão bacana, né? Uma história bonita, sinceridade no que fala, isso é muito bom. Fique à vontade, considerações finais, fale dos seus contatos, redes sociais, etc. Bom, feliz que você ficou até aqui conosco. O jeito mais fácil de você me encontrar é através do Instagram, lá tem todos os meus contatos e também o link para convites. Você vai falar direto com a minha amiga, com a Lidiane. Então, @Guga Xavier. Você lá tem todas as informações que você precisa e acompanha a gente lá. Vai ver minha família, vai ver as pessoas que eu amo, vai ver a minha igreja. E eu quero agradecer, pastor, porque foi uma conversa que o tempo até passou rápido demais. Passou rápido, né? O desafio é grande. Mas ficou bacana. Fazer tudo valendo aqui, foi muito gostoso. Obrigado por esse convite. A alegria foi toda nossa recebê-lo, uma honra receber você aqui. Meu amigo Manuel Júnior, suas considerações finais, muito obrigado também por ter vindo aí. Deus te abençoe. Deus abençoe, amém, pastor. Obrigado pelo convite, obrigado também ao Guga, né, por me chamar. Sempre correria, né, Guga? Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe. Você em casa, olha, domingo que vem teremos muito mais Noite com os Adoradores de Deus. Não esqueça, você tem o ministério da reconciliação. Se possível, se reconcilie com a pessoa. Se não, ore a Deus e Deus vai dar uma direção. Mas o ministério que Deus nos deu é o ministério da reconciliação. Não podemos ter inimigos. Nosso inimigo, você já sabe quem é, fica ao nosso derredor perturbando. Pessoas não são nossas inimigas. Pessoas são pessoas que nós temos que amar, respeitar e orar. É amar ao próximo e amar aos irmãos. É o segundo mandamento maior da Bíblia Sagrada, amar o nosso próximo. Beleza? Como assim amamos a Deus? Guga, meu amigo, eu queria que você finalizasse. Essa próxima canção vai ser Tu És alguma coisa. Tu és Deus. Tu és Deus. É essa mesmo. daqui. Aí, então, canta pra gente. Mais uma vez, muito obrigado. Manuel, muito obrigado. Você em casa, beijo no coração. Fica aí com ele, Guga
Xavier com essa canção abençoada, Tu És Deus. Não esqueça, domingo que vem, muito mais noite com os adoradores de Deus. Tchau e um abraço a todos vocês. É bem provável que muitos de vocês já estejam cantando nas comunidades, nas igrejas de vocês. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Vamos. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar